Pessoal, bom dia, Pai Senhor, uma manhã de bênçãos nessa manhã de sábado, hoje dia 28 de dezembro de 2024, que pela palavra dele o Senhor venha ministrar os nossos corações e sirva de fortalecimento, direcionamento, que o Espírito Santo venha veicular através desse que vos fala, aquilo que ele tem a ministrar no coração dos irmãos nessa manhã. Vamos para a nossa conversa. Antes eu peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem e comente os padrões aqui da plataforma. O nosso texto base, a nossa meditação nessa manhã de sábado vai estar lá em Gênesis capítulo 22, versículo 7, diz assim: E falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Ele disse: Eis aí o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Irmãos, Isaque conhecia o ritual do holocausto. Ele conhecia ali os elementos, o que era necessário para aquele ritual. O fogo, a lenha, os elementos do holocausto. Mas faltava naquele holocausto uma figura central para concluir o sacrifício, que era o cordeiro. Abraão sabia naquele momento, ou pelo menos tinha entendido, que o seu filho seria morto. Isaque seria sacrificado, porque foi isso que Deus pediu: sobe até o monte, prepara um altar e sacrifica o teu único filho Isaque. Ambos, tanto Isaque quanto Abraão, desconheciam o desfecho daquele ato, desconheciam o que se daria, o que aconteceria de fato. Imaginemos o coração de Abraão durante as horas que antecediam aquele momento. Certamente não foi fácil para ele. Abraão não tinha noção do que Deus tinha preparado. Ele não tinha ideia, como eu disse, do que seria o desfecho. Deus, irmãos, ele tem a sua forma de dar ao homem uma experiência de salvação, de libertação, de cura, seja qual for a experiência. Deus tem a forma dele. Abraão, Isaque e toda a sua família seriam transformados com aquela experiência no Monte Moriá. Haveria uma mudança. Eu acho que aquilo ali foi um divisor de águas. Foi uma experiência que mudou a vida daquela família. Como eu disse, Isaque certamente tinha visto vários holocaustos. E naquele momento ele percebeu que faltava o principal, que era o cordeiro. Abraão se viu encurralado pela pergunta do filho. Quando o filho pergunta: Pai, eis a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro? Abraão se vê encurralado, mas ele coloca em prática a sua dependência em Deus, quando ele diz assim: Deus já preparou para si o cordeiro. Às vezes nós não entendemos, nós olhamos, vemos algumas peças até que conhecemos, algumas coisas acontecendo que nós podemos até deduzir as consequências, o que Deus vai fazer, mas o principal é um mistério. Nós não sabemos qual será o mover do Senhor. Abraão e Isaque não sabiam, não tinham conhecimento do mistério, o que estava no coração de Deus. O que está no coração de Deus sempre será um mistério. Esse mistério só foi revelado depois, aqui no texto, do brado do anjo do Senhor. Depois que o anjo do Senhor gritou dos céus. Ou seja, depois da intervenção divina. Aí sim Abraão levantou naquele momento seus olhos e olhou e tomou o conhecimento daquele que seria o substituto, a vítima inocente, que derramaria o seu sangue e seria o penhor da preservação da vida de Isaque. Da mesma maneira, irmãos, quando o Senhor brada do céu, quando o anjo do Senhor, quando o Senhor intervir, quando a palavra de Deus for liberada, a intervenção de Deus vier, você tomará ciência daquela que é a solução, daquela que é a saída, daquele que será o mover de Deus sobre essa questão da sua vida. Abraão não entendia, mas Abraão cria. Isaque foi preservado, e o lugar da tristeza chegou a alegria abundante,
Porque ali, o projeto ali era profético, apontando para Jesus como Cordeiro de Deus. Mas o Cordeiro, aquele projeto profético, aquele ato profético, o primeiro a ser salvo foi Isaac. Mas aquilo ali tipificava o Cordeiro que morreria em nosso lugar. Isaac era a humanidade. Todos os homens e mulheres da terra, todos os seres humanos. O Cordeiro ali, Jesus, que morreu no lugar da humanidade. Então, ele foi preservado. Abraão creu. Abraão, ele confiou. Ele não tentou desvendar os mistérios. O mistério foi revelado na hora certa. Nós temos esse problema. Nós muitas vezes queremos desvendar o mistério. Nós muitas vezes queremos descobrir qual será o mover, qual será o agir, o que Deus fará, qual será a solução, como Deus vai intervir. A fé não é isso. A fé consiste em descansar, ainda que sem entender. Como eu falei, eles sabiam. Isaac olhou, um jovem, alguns dizem que uma criança, ele olhou, ele viu alguns elementos que ele conhecia, mas faltava algo. Talvez agora você olhe e você veja algumas coisas até se encaixando, mas falta algo. A palavra de Abraão, a palavra do pai Abraão, quando Isaac perguntou: onde está? O que falta? É a mesma palavra do Senhor para você. Quando você pergunta: Senhor, onde está? O que está faltando? Onde está, Senhor? A palavra de Abraão foi: Deus proverá. A palavra do Senhor para você é: eu irei prover. Eu irei intervir. Creia. Aquieta esse coração. Deus trouxe uma solução inesperada. E o nosso Deus é um Deus de soluções inesperadas. Deus não queria Isaac como sacrifício. Deus queria ver a fé de Abraão. Deus queria ver onde estava o coração de Abraão. Se nele, o Senhor, ou se no seu filho. A confiança fez toda a diferença. A tranquilidade, o descanso, a certeza, que é a fé de que o Senhor interviria. Deus vai intervir, minha irmã, meu irmão. Deus vai agir sobre essa questão. Deus proverá uma solução. De onde você menos espera, virá o escape, virá a resposta do Senhor. Deus abençoe vocês nesse dia, nesse sábado. Fiquem na paz. Paz de Cristo. Tchau, tchau.